Reverendíssimos padres, caríssimos fiéis, eis que estamos no domingo de Páscoa, a festa das festas, a mais alta festa da nossa santa religião, em que se celebra a vitória de nosso Salvador sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. Mas, apesar de profetizada e anunciada pelo próprio Cristo, esta vitória pode ser considerada um tanto quanto inesperada, se considerarmos esta ressurreição com um olhar meramente humano. Se nós contemplarmos os acontecimentos dos últimos dias, da quinta, da sexta e do sábado, o Jardim das Oliveiras, a prisão, o pretório, o Calvário e o sepulcro, nós poderemos justamente, com um olhar meramente humano, nos surpreender, como se surpreenderam as santas mulheres, como se surpreenderam os apóstolos e os discípulos. Com efeito, meus caros, em função de nossa inteligência discursiva, nós temos dificuldade em ver os triunfos divinos que encerram os aparentes fracassos humanos. Deus, diante de um fato específico, contempla em seu intelecto divino todas as causas e efeitos que gerará o desenrolar do fato. Já a nossa inteligência, analisando princípio por princípio, acaba por ser como um andarilho que vê somente os pontos singulares do caminho que percorre, sem abarcá-lo por inteiro, desde o começo até o fim, donde nós corremos o risco de muitas vezes esquecermos ou ignorarmos o fim, considerando certos meios como absurdos e julgando como fracassos aquilo que para Deus são, na verdade, triunfos divinos. E assim consideraram os discípulos de Cristo os acontecimentos dos 3 últimos dias, com um olhar meramente humano, encerrando o seu olhar no fracasso aparente. Pois coloquemo-nos diante do Calvário. Humanamente falando, o que nós vemos? Cristo é mestre, mas vemos o fracasso dos seus ensinamentos. Cristo é o Messias prometido, mas é rejeitado pelo seu povo e desprezado em favor de um homicida. Cristo é o próprio Deus, santo e inocente, mas é crucificado e morto entre 2 ladrões. Seus discípulos o abandonam, seu povo o rejeita, os chefes do povo o insultam e escarnecem, e após tudo, diante do seu sepulcro, permanecem somente soldados obrigados pelos seus superiores. No entanto, apesar do aparente fracasso constatado por um olhar meramente humano, nós estamos diante do mais estupendo e glorioso triunfo que já houve e que nunca jamais haverá aparecido na história. E claro, hoje, meus caros, isto é perfeitamente constatável, uma vez que esta noite, após 21 séculos disso tudo ter ocorrido, nós ouvimos o repique dos sinos e cantamos com toda a força de nossos pulmões o esplendoroso aleluia. Cristo, nosso Senhor e Salvador, vence, reina e impera como Mestre e Messias e como Santo Deus. O povo, em breve, após Pentecostes, irá buscar o batismo, e os traidores sofrerão severo castigo da destruição de Jerusalém. Os chefes do povo judeu passarão para a história com o pérfido estigma de deicidas,
e Pilatos, por sua vez, com um miserável estigma de covarde. Por sua vez, os apóstolos conquistarão o mundo para Cristo, e por fim, após as perseguições, os soldados adentrarão Roma, brandindo o glorioso lábaro da cruz. E Deus reina, pois Ele reina do madeiro da cruz. Cristo vence do alto do Calvário. Mas isto que acabamos de mencionar nada mais é que a manifestação externa de uma vitória muito mais profunda, de uma vitória que ocorre no mais fundo da nossa alma. Lembremos-nos, meus caros, do início do gênero humano. Deus criou o homem destinado ao céu, unido a Ele pela graça e dotado do bem préternatural da imortalidade. Mas o demônio, por inveja e buscando sabotar a obra divina da criação, faz nossos primeiros pais caírem na tentação e os vence naquele instante. Pelo pecado, a morte entra no mundo. A natureza humana é ferida pelo pecado, sendo assim inclinada ao mal. E o homem permanece sujeito ao pecado e à pena do pecado original, e permanece assim escravo do demônio, escravo da sua própria carne, sujeito aos poderes tenebrosos do mundo. Satanás então aparenta possuir a vitória. Mas como isto seria possível? Como assim? Mas quando já? Como pode o demônio vencer o amor e o poder de Deus? Isto é simplesmente impossível, meus caros. E imediatamente após a queda de Adão e Eva, Deus promete um Salvador e prediz a derrota completa do demônio, com a mulher esmagando a sua cabeça. E o Salvador na cruz, ao ter as suas mãos cravadas no madeiro, está na realidade destruindo o decreto de condenação do homem, destruindo o império do demônio, devolvendo-nos o amor e a amizade de Deus e dando-nos a filiação divina. E hoje, pelo seu corpo místico, nossa Santa Madre Igreja, o Redentor continua destroçando o corpo infernal da sinagoga de Satanás e continua resgatando almas para o céu. E além disso, meus caros, se Deus já nos amava no princípio, por sermos adornados pela graça, quanto mais Ele nos ama agora que somos seus filhos, resgatados pelo sangue de seu Filho unigênito. Quanto mais Ele nos ama agora que somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, agora que nós somos seus filhos e herdeiros do céu. E assim, tendo vencido o pecado, o demônio, no alto da cruz, tendo sido sepultado na nova tumba do Arimateu, Cristo retoma a vida, saindo vitorioso sobre a morte. E Ele é assim o exemplar perfeito da nossa futura ressurreição. Ele vence a morte. Podemos dizer com São Paulo: ubi est mors victoria tua, onde está, ó morte, a tua vitória? Ubi est mors stimulus tuus, onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte que entrou no mundo pelo pecado
não mais será senão uma breve passagem para aqueles que ressuscitaram com nosso Senhor Jesus Cristo. Como é cantado belamente na liturgia de Requiem: vita mutatur non tolitur. A vida é mudada, não tirada, não tomada. E assim, a vitória obtida por Cristo nos traz duas ressurreições: a ressurreição do pecado e a ressurreição da morte. E para essas duas ressurreições, meus nobres senhores, preparou nosso Senhor 2 sepulcros, um sepulcro simbólico e outro sepulcro real, para que a nossa alma ressuscite com Cristo. Ela deve passar e conhecer a morte do primeiro sepulcro, que é justamente o batismo. Entra nesse sepulcro o homem pecador, inimigo de Deus e condenado à morte eterna, e ressuscita uma alma esplendorosa, uma alma pura, nítida, amada de Deus, de forma que nada impede a sua entrada no céu, como bem diz o decreto de Justificatione do Sacrosanto Concílio de Trento. Quereis então a vida eterna? Deveis então verdadeiramente morrer para o pecado, como Cristo, tomando sobre si as nossas culpas, morreu na cruz. Queremos então o céu, e outro caminho não há, senão carregar com Cristo a nossa cruz. Queremos então a glória, devemos passar pela morte para o pecado. E esta morte não ocorre uma só vez, não ocorre unicamente no momento do batismo, momento no qual nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do céu, mas deve ocorrer continuamente, a cada instante da nossa vida. Devemos morrer com Cristo e ressuscitar para a graça, e em seguida manter todos os dias, todos os momentos essa graça. Devemos ressuscitar a cada instante, correspondendo às graças que nos são dadas por Deus. Devemos morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, mantendo a sua vida em nós por uma vida reta e verdadeiramente católica. Mas para que nosso corpo ressuscite, além da nossa alma, ele deve evidentemente conhecer o frio do sepulcro verdadeiro, do sepulcro real. Mas é claro, não devemos temer a corrupção, e devemos dizer consoante o profeta Jó: eu sei que meu vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isso, na minha própria carne verei Deus. Eu mesmo o contemplarei, meus olhos o verão, e não os olhos de outro. E este corpo, meus caros, morto para o pecado pelo batismo, e continuamente morto para o pecado por uma vida reta e católica, e vivo para a graça de Deus, leva em si o germe desta última ressurreição pela graça. Uma vez que, pela graça, ele é verdadeiramente templo do Espírito Santo e está assim destinado a compartilhar da glória eterna com a nossa alma. E é esta a magnífica vitória de nosso Senhor. Meus caros, nosso Senhor venceu. Meus caros, nosso Senhor vence. E nosso Senhor continua sendo vitorioso. E sua vitória há de se prolongar até a consumação dos séculos,
quando esta vitória se dará, não somente nas nossas almas, mas também em nossos corpos. Ele já venceu e continua a vencer. Cabe a nós aproveitar essa vitória através das abundantes graças que todos os dias recebemos e que se encontram à nossa disposição no tesouro infinito de graças da Santa Romana Igreja. Ele já venceu. Por isso mesmo, não encaremos com olhos míopes e mundanos as nossas cruzes, as nossas provações, as tribulações pelas quais passamos, incluindo as tribulações atuais e por vezes verdadeiramente desoladoras, as tribulações que nos são causadas por esta sociedade apóstata e pelos inimigos de Cristo, muitas vezes até mesmo nas próprias fileiras eclesiásticas. Meus caros, sobretudo hoje, mas sempre, não nos deixemos conduzir ao desânimo, não deixemos que o demônio nos engane, nos conduzindo pouco a pouco ao desespero por meio do desânimo do dia a dia. Isto não é católico. Justamente como católicos que somos, lembremos que Cristo já venceu e continua vencendo, e que os fracassos aparentes são somente o caminho para uma vitória ainda mais gloriosa, pois, como diz o apóstolo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Festejemos, meus caros, festejemos a vitória de Cristo, cresçamos na confiança em Deus e continuamente colaboramos com as suas vitórias, sendo dóceis à sua graça, permanecendo na barca da Santa Amada Igreja e permanecendo dóceis àqueles que são outros Cristos, que são os sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.